Queridos amigos em todo o Brasil, vamos falar agora sobre o tema ação penal. Nós encerramos o tema inquérito policial e agora temos tema novo. A ação penal é o tema que vamos tratar na aula de hoje. Nós encerramos o tema inquérito, tivemos 13 blocos acerca do tema inquérito e agora vamos falar de ação penal, tema que sempre que o processo penal está presente no edital, vai ter o tópico ação penal dentro da disciplina processo penal. Então, anote no seu caderno, a partir de agora, começamos a tratar do tema ação penal. A ação penal é o tema a ser tratado daqui por diante. Quando nós estudamos o inquérito policial, vimos que o inquérito é um procedimento administrativo e que tem a finalidade de colher indícios de materialidade e autoria para que uma ação penal seja instaurada no Poder Judiciário. Então foi isso que você aprendeu acerca do inquérito policial. O inquérito colhe os indícios de materialidade e autoria que constituem a justa causa para que uma ação penal seja instaurada no Poder Judiciário. E agora é o momento de nós estudarmos a ação penal, que você já viu, é a segunda etapa da persecução penal. A apuração da infração penal, ela vai ocorrer por meio de duas etapas. Já estudamos a investigação preliminar, que diz respeito ao inquérito policial, e agora vamos para a segunda etapa da persecução penal, estudando o que é a ação penal. De início, então, vamos ver o conceito de ação penal. O que é a ação penal segundo a doutrina? Vamos conhecer o conceito de ação penal. Você vai anotar no seu caderno um conceito muito difundido, conceito inclusive que está no livro de Nestor Távora, é quem dá esse conceito no seu livro, na sua obra, e você vai anotar agora o conceito de ação penal. Ação penal é o direito público subjetivo, de se pedir ao Estado a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Ação penal é o direito público subjetivo de se pedir ao Estado a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Este é o conceito dado por Nestor Távora no seu curso de processo penal. Vinícius, em outras palavras, o que isso significa? Significa que por meio da ação penal é possível se provocar o Estado juiz, se provocar o Poder Judiciário, para que o Estado juiz, o Poder Judiciário, aplique a lei ao caso concreto. Então, o Estado, na figura do Estado juiz, na figura do Poder Judiciário, vai aplicar a lei ao caso concreto por meio da ação penal, por meio da provocação que é feita pela ação penal. Temos um direito público, o direito de ação é um direito público, tendo em vista que provoca a atividade jurisdicional, a atividade exercida pelo Estado, e também um direito subjetivo, porque algumas pessoas serão legitimadas para o ajuizamento da ação penal. Nós vamos estudar também quem são essas pessoas, quem são os legitimados. Trata-se, portanto, de direito subjetivo, porque pessoas serão legitimadas para o exercício do direito de ação. Legal, você tem então o conceito de ação penal no seu caderno. E precisamos conhecer quais são as espécies de ação penal, quais são as espécies de ação penal no processo penal brasileiro. Vamos trabalhar com 5 grandes espécies e dentro destas espécies vamos ver subclassificações. Mas você precisa saber que são 5 grandes espécies que temos de ação penal no processo penal brasileiro. A primeira espécie de ação penal, que conhecemos como ação penal pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, primeira espécie de ação penal que vamos estudar. Segunda espécie de ação penal, que é a ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. Condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal. Do ofendido
ou do seu representante legal. Representante legal. É a segunda espécie de ação penal no processo penal brasileiro. Terceira espécie de ação penal, que é a ação penal pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça. Condicionada à requisição do ministro da Justiça. Terceira espécie de ação penal. Quarta espécie de ação penal é a ação penal privada. Vamos estudar muito a ação penal privada, vamos ver muito acerca da ação penal privada. E a quinta espécie, que é a ação penal privada, subsidiária da pública. Vinícius, se pronuncia subsidiária ou subsidiária? Subsidiária. Subsidiária da pública vem de subsídio. Ação penal privada, subsidiária da pública. São estas as 5 grandes espécies de ação penal no processo penal brasileiro. Vamos trabalhar cada uma delas, vamos ver subclassificações dentro destas espécies de ação penal, mas de início é importante que você saiba quais são elas. E nós já vamos iniciar o estudo da ação penal de número 1. Vamos estudar a ação penal pública incondicionada. Então vamos começar o estudo da ação penal de número 1. Vamos ver a ação penal pública incondicionada. Vamos estudar a ação penal pública incondicionada, primeira espécie de ação penal. Ação penal pública incondicionada. Primeira coisa, saber quem é o legitimado para ajuizar a ação penal pública incondicionada. Quem pode ajuizar a ação penal pública incondicionada? Então, quanto à legitimidade para a ação penal pública incondicionada, esta legitimidade é do Ministério Público. O Ministério Público é o órgão legitimado para a ação penal pública. É o que está no artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. É a atribuição do Ministério Público promover privativamente a ação penal pública. E quando falamos de ação penal pública, obviamente a ação penal pública incondicionada está inserida nesta expressão. Então, a ação penal pública incondicionada será ajuizada pelo Ministério Público na forma do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. E temos que saber ainda o cabimento da ação penal pública incondicionada. Quando ela será cabível? Quando será cabível a ação penal pública incondicionada? Então, quanto ao cabimento da ação penal pública incondicionada, a primeira regra que temos que conhecer é a do artigo 100 do Código Penal. Artigo 100 do Código Penal. Este artigo 100 do Código Penal vai dizer que quando a lei não definir um crime como de ação penal privada, isso significa que a ação será pública. Então veja, quando é que nós teremos um crime de ação pública? Quando a lei não definir este crime como crime de ação privada. Se o crime for de ação privada, a lei expressamente vai dizer que o crime se processa mediante queixa. Não havendo esta previsão, o crime é de ação pública. E aí eu já faço para você uma ressalva, é um conselho muito importante para que você estude da forma correta a ação penal. Olha só, quando a lei fizer referência à expressão ação pública ou ação penal pública, leia isto como ação penal pública incondicionada. Fazendo referência à ação pública ou ação penal pública, você vai ler isto como ação penal pública incondicionada. Então, a lei disse
que se não houver previsão de que o crime é de ação penal privada, ele será de ação pública. Então, a princípio, você vai interpretar isso como ação penal pública incondicionada. Ação pública você interpreta como pública incondicionada. Vinícius, por quê? Se existem outras espécies de ação penal pública? Porque quando forem cabíveis as outras espécies, a lei vai especificar. Pode ficar tranquilo. Quando for o caso de ação penal pública condicionada à representação ou ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, a própria lei vai indicar que o crime se processa mediante representação ou mediante requisição do ministro da Justiça. Então fique tranquilo. Lendo ação pública ou ação penal pública, você vai interpretar isso como ação penal pública incondicionada. Então a primeira regra está no artigo 100. Não havendo definição legal de que o crime é de ação penal privada, ele será de ação pública. E, a princípio, a ação penal pública incondicionada é assim que nós interpretamos a expressão ação pública. Outra regra importante é a regra que está no artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Artigo 24, parágrafo 2º do CPP. O que está escrito lá? Lá está escrito o seguinte: seja qual for o crime, quando for praticado em detrimento de patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação será pública. É o que diz o artigo 24, parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando for praticado em detrimento de patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação será pública. E se a lei diz que a ação será pública, você vai interpretar pública incondicionada. Então, seja qual for o crime praticado contra patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, a ação será pública incondicionada. Legal? Agora, cuidado. O artigo 24, parágrafo 2º, não previu o Distrito Federal. Fez menção somente à União, Estado e município. Será que o Distrito Federal também está incluído nesta regra? Será que qualquer crime praticado contra patrimônio ou interesse do Distrito Federal também será de ação penal pública incondicionada na forma do artigo 24, parágrafo 2º do CPP? Vamos tomar cuidado com isso aí. Olha só. A doutrina entende que o Distrito Federal também está incluído por analogia neste artigo 24, parágrafo 2º. Quando o artigo faz referência à União, Estado e município, também há a inclusão por analogia do Distrito Federal. Esse é o entendimento majoritário na doutrina. Mas será que é assim que pensa o STJ? Será que já houve algum caso no STJ em que o STJ considerou que nem sempre a ação será pública e incondicionada em relação ao Distrito Federal? Temos sim precedente no STJ a respeito que aparece na sua tela, acerca do crime de dano. Olha qual é a situação. Então, volta para mim um pouquinho aqui, sem a tela por enquanto. Olha só, qual foi a situação? Existe a figura do crime de dano simples e a figura do dano qualificado. O dano qualificado tem uma pena mais alta se comparado ao dano simples. O dano qualificado é praticado contra o patrimônio público, é uma das modalidades de dano qualificado. Então, existe um dano qualificado que é praticado contra o patrimônio público. Contra o patrimônio público da União, Estado, município, concessionária de serviço público e sociedade de economia mista. São as entidades lá previstas no parágrafo único do artigo 163, no inciso 3. Artigo 163, inciso 3, parágrafo único, diz que o dano será qualificado com pena mais alta de 6 meses a 3 anos de detenção e ainda pena de multa, quando praticado contra patrimônio da União, Estado, município, concessionária de serviço público e sociedade de economia mista. E não incluiu o Distrito Federal. E aí o que ocorre? O dano qualificado é de ação penal pública incondicionada. O dano contra o patrimônio público é de ação penal pública incondicionada. Enquanto o dano simples, como regra, é de ação penal privada. A questão aí é a seguinte: não incluíram o Distrito Federal na qualificadora. E aí a discussão é, se não foi incluído o Distrito Federal na qualificadora, e se o dano qualificado é de ação penal pública incondicionada, não seria o dano contra o Distrito Federal um dano simples?
para obedecermos o princípio da legalidade? E aí o STJ julgou a questão e disse: o dano contra o patrimônio do Distrito Federal é dano simples, pois o Distrito Federal não foi incluído na qualificadora. E seria uma analogia em malam partem se considerássemos o dano qualificado no caso de violação ao patrimônio do Distrito Federal. Se considerássemos esse dano como dano qualificado, haveria uma analogia em malam partem, violação ao princípio da legalidade. O STJ disse: dano contra o patrimônio do DF é dano simples. E aí tem um problema, qual é? Se o dano é simples, a regra para o dano simples, de acordo com o Código Penal, é a ação penal privada. E o Distrito Federal não está incluído no 24, parágrafo 2º do CPP. Somente União, Estado e Município. E aí, será que podemos usar a ação penal privada no caso de crime de dano praticado contra o Distrito Federal, considerando que este dano é um dano simples? O STJ entendeu que o crime seria de ação penal privada. Inclusive, passado o prazo de 6 meses sem o oferecimento da queixa pela Procuradoria do Distrito Federal, isso acarreta a extinção da punibilidade. Vamos ver o julgado que aparece na sua tela. Sexta turma disse o seguinte: de se notar que o Distrito Federal é um ente federativo regido por lei orgânica, lhe sendo atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Em caso, existe manifesta ilegalidade, pois não se descurando da mens legis no tocante à proteção do patrimônio público, nem da discrepância em considerar o prejuízo aos bens distritais menos gravoso do que o causado aos demais entes elencados no dispositivo criminal, verifica-se que é inadmissível fazer-se interpretação analógica em malam partem, vedada em direito penal, com o escopo de incluir o Distrito Federal no rol previsto no delito de dano qualificado. Caberia para a conduta descrita na exordial acusatória em análise a imputação relativa ao dano simples, previsto no caput do artigo 163 do Código Penal, mediante queixa-crime apresentada pela Procuradoria do Distrito Federal, inviável no presente caso, visto que entre a data do fato até o presente momento, operou-se o prazo decadencial, fulminando essa possibilidade pelo advento da extinção da punibilidade. Habeas corpus não conhecido, ordem concedida de ofício, a fim de anular a ação penal desde o oferecimento da denúncia, inclusive em ato contínuo reconhecer a extinção da punibilidade do fato. HC concedido de ofício, dizendo que o dano contra o patrimônio do DF é dano simples e se não foi oferecida a queixa no prazo de 6 meses pela Procuradoria do DF, consequência, extinção da punibilidade pela decadência. Extinção da punibilidade pela decadência. Então tome cuidado. A doutrina vai dizer que o DF está abrangido pelo artigo 24, parágrafo 2º do CPP, mas o STJ tem posicionamento diverso. No caso de dano simples praticado contra o Distrito Federal, é queixa-crime que deve ser oferecida pela Procuradoria. Logo, a ação penal é privada. A ação penal é privada. Então, para o STJ, nem sempre a ação será pública e incondicionada quando o crime for contra o Distrito Federal. Pode haver, sim, possibilidade de outras ações penais. O STJ deixou claro a possibilidade de ação penal privada em crime de dano praticado contra o patrimônio do Distrito Federal. Vimos então a segunda regra acerca do cabimento da ação penal pública incondicionada. Vamos para uma terceira regra importante. Está no artigo 26 da Lei 9.605 de 98. Artigo 26 da Lei 9.605 de 98 diz respeito aos crimes ambientais. Lá está expresso nesse artigo 26 da Lei 9.605 de 98 que nos crimes ambientais a ação será pública e incondicionada. Então você já sabe, esta Lei 9.605 de 98 é a Lei de Crimes Ambientais. E ocorrendo um crime ambiental, este crime será processado mediante ação penal pública incondicionada. Vamos para mais uma regra acerca do cabimento. É a regra que está no artigo 17 do Decreto-Lei 3688 de 41, que é a Lei de Contravenções Penais. Decreto-Lei 3688 de 41, Lei de Contravenções Penais, prevê a ação pública incondicionada no caso
das contravenções penais. Então, lá no artigo 17 está escrito que a ação será pública. Se a ação será pública, como é que você lê? Pública incondicionada. Então, sendo aí uma contravenção penal, a infração penal ocorrida, temos a ação penal pública incondicionada como a ação cabível, de acordo com a regra do artigo 17 da Lei de Contravenções Penais. E aí a gente vai ter uma questão importante. Sendo uma contravenção penal a infração ocorrida, a Lei de Contravenções Penais é expressa no sentido de que haverá ação penal pública incondicionada. Mas agora você vai anotar uma pergunta no seu caderno, pergunta que gerou divergência nos tribunais superiores acerca de uma contravenção penal. E a gente vai ter que saber agora qual é a ação penal cabível na contravenção de vias de fato. Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. É a pergunta que a gente vai anotar. Qual é a ação penal cabível na contravenção de vias de fato? Na contravenção de vias de fato. Na contravenção de vias de fato. A contravenção de vias de fato, que é o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, Decreto-Lei 3688 de 41. Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. Qual é a ação penal cabível na contravenção de vias de fato? Vinícius, por que você fez essa pergunta? Porque essa pergunta gerou divergência nos tribunais superiores. Vamos entender primeiro o que é uma contravenção de vias de fato. O que é uma contravenção de vias de fato? E vamos comparar esta contravenção de vias de fato com o crime de lesão corporal leve. Vamos comparar a contravenção de vias de fato com o crime de lesão corporal leve. O que ocorre na contravenção de vias de fato? Aqui nós temos uma infração penal que constitui o uso de violência pelo agente. O agente usa violência, porém não causa lesão na vítima. Aqui há violência sem lesão. Na contravenção de vias de fato ocorre violência sem lesão. Já na lesão corporal leve, o agente também usa violência, mas aqui ocorre violência com lesão. Violência com lesão. Sendo esta lesão uma lesão de natureza leve, mas há lesão. Aqui ocorre violência sem lesão, aqui violência com lesão. Por exemplo, na contravenção de vias de fato, um empurrão que não causa lesão corporal é contravenção de vias de fato. Uma imobilização é contravenção de vias de fato. O uso de violência sem lesão acarreta contravenção de vias de fato. Aqui, portanto, o exame de corpo de delito é indiferente, porque na contravenção de vias de fato não vai haver a causação de lesão. Logo, não faz diferença na contravenção de vias de fato a existência de exame de corpo de delito. Já na lesão corporal leve, sim. Aqui, a lesão pode ser constatada por exame de corpo de delito, e sendo a lesão leve uma infração de menor potencial ofensivo, o boletim médico ou prova equivalente também podem comprovar a materialidade, porque isso está previsto na Lei 9.099. Se a infração for de menor potencial ofensivo, é dispensável o exame de corpo de delito, podendo haver boletim médico ou prova equivalente comprovando a materialidade da lesão. Muito bem. O que vai ocorrer na lesão corporal de natureza leve? A lesão corporal de natureza leve é crime de ação penal pública condicionada à representação. Ação penal pública condicionada à representação. É a ação cabível na lesão leve. Por que isso? Por causa da regra que está prevista no artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Lá está escrito que no crime de lesão corporal leve a ação é pública condicionada à representação. E o que isso significa? Significa o seguinte: por ser de ação penal pública condicionada à representação, a lesão corporal leve admite a extinção da punibilidade quando o ofendido ou representante legal não realizem a representação no prazo de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Ou seja,
a lesão leve admite a decadência, admite a extinção da punibilidade pela decadência, com o esgotamento do prazo para a realização da representação. Logo, a lesão corporal leve admite decadência. E o que significa isso? Significa que é admitida a extinção da punibilidade com o esgotamento do prazo para a realização da representação. Então, aqui, se a vítima ou representante legal não realizarem a representação no prazo de 6 meses, qual é a consequência? Extinção da punibilidade. E na contravenção de vias de fato? Na contravenção de vias de fato, se interpretarmos literalmente o que está no artigo 17 da Lei de Contravenções Penais, não vai haver esta possibilidade. Olha que interessante. De acordo com a Lei de Contravenções Penais, a contravenção de vias de fato é de ação penal pública incondicionada. E aí tem um problema. Qual é? Dessas duas infrações penais, qual é a infração penal mais grave? A infração penal mais grave, sem dúvida alguma, é a lesão corporal de natureza leve. Que é uma infração penal mais grave, mas permite o benefício da decadência, extinguindo a punibilidade, no caso de não realização da representação no prazo de 6 meses. Ou seja, aqui o agente tem a possibilidade do benefício da extinção da punibilidade, mas na contravenção de vias de fato, por ser de ação penal pública incondicionada, este benefício não é possível se interpretarmos literalmente o que está no artigo 17 da Lei de Contravenções Penais. E aí qual é o problema? O STJ e o STF tiveram que decidir se pelo fato da lesão corporal leve ser de ação penal pública condicionada à representação, admitindo a decadência, se deveríamos aplicar esta regra do artigo 88 da Lei 9.099 também para a contravenção de vias de fato, infração penal mais branda do que a lesão corporal de natureza leve. E aí os tribunais superiores, STJ e STF, divergiram a respeito. Vamos ver o que pensou o STF acerca do tema e o que pensou o STJ. Vamos ver primeiro o entendimento do STJ no HC 136.732 do Mato Grosso do Sul. Neste caso aqui, antes que a gente leia, eu explico para você o seguinte: o STJ, na época, entendia que a lesão corporal leve praticada contra a mulher no âmbito da violência doméstica familiar era de ação penal pública condicionada à representação. Esse é o entendimento mais antigo do STJ e, nesse caso concreto, a mulher foi vítima de uma contravenção de vias de fato e o STJ, por entender que a lesão leve era de ação penal pública condicionada à representação, era razoável a exigência da representação também para a contravenção de vias de fato. Então veja, o STJ, ele, para aplicar a proporcionalidade ao caso concreto, entendeu que a contravenção de vias de fato também deveria ser de ação penal pública condicionada à representação, pelo fato da lesão leve, na época, ser o entendimento do STJ, ser de ação penal pública condicionada à representação. Vamos ler então o que diz aí o STJ no HC 136.732, número 1. A terceira sessão desta Corte Superior de Justiça, ao julgar o recurso especial 1097.042-DF, alçado à condição de recurso repetitivo representativo da controvérsia, entendeu que a ação penal nos crimes de lesão corporal leve, cometidos em detrimento da mulher no âmbito doméstico familiar, é pública condicionada à representação da vítima. Na hipótese, o paciente se vê processado pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato contra sua amásia, portanto, um mínus em relação ao delito de lesão corporal leve, mesmo tendo a ofendida consignado o desejo de não exercer seu direito de representação. Entendendo o órgão acusatório e o juízo singular, tratar-se de ação penal pública incondicionada. Carecendo o respectivo processo de condição de procedibilidade, eis que necessária a manifestação de vontade da vítima para que seja instaurada a persecução contra o paciente, evidente o constrangimento ilegal a que está submetido, ordem concedida para trancar a ação penal movida em desfavor do paciente perante o juízo de direito da comarca de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. O que aconteceu aqui? Considerando que na situação concreta o STJ dizia que a lesão corporal leve era processada mediante ação penal pública condicionada à representação no âmbito da Lei Maria da Penha, isso mudou. A ação penal agora é pública e incondicionada, a gente vai estudar isso.
Mas se a gente entender que a lesão leve é de ação penal pública condicionada à representação, então a contravenção de vias de fato também deve ser. Esse é o entendimento do STJ. E olha que interessante. Vamos esquecer a Lei Maria da Penha. Vamos esquecer a Lei Maria da Penha. Nas situações genéricas, fora as situações da Lei Maria da Penha, em que considerarmos a lesão leve como ação penal pública condicionada à representação, e isso é o que de fato acontece, a lesão leve é de ação penal pública condicionada à representação, vamos então exigir também a representação para contravenção de vias de fato. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, para o STJ, a contravenção de vias de fato se processa mediante ação penal pública condicionada à representação. E agora vamos ver o que pensa o STF. No HC 80.617, o STF diz o seguinte: ação penal pública incondicionada à contravenção de vias de fato. A regra do artigo 17 da LCP, segundo a qual a persecução das contravenções penais se faz mediante ação penal pública incondicionada, não foi alterada. Não foi alterada. Olha só que interessante. Sequer com relação a devias de fato, pelo artigo 88 da Lei 9.099 de 95, que condicionou a representação à ação penal por lesões corporais leves. O que disse o STF? O artigo 88 da Lei 9.099 de 95 não alterou em nada a ação penal da contravenção de vias de fato, sendo esta ação pública incondicionada, por causa da previsão legal na Lei de Contravenções Penais. E não é só esse o argumento do STF. O STF diz ainda o seguinte: a espécie de ação penal não está vinculada à gravidade de uma infração penal. Para o STF, não existe uma relação direta entre a espécie de ação penal cabível e a gravidade de uma infração penal. E o STF diz o seguinte: se houvesse alguma relação entre a espécie de ação penal e a gravidade da infração penal, o estupro seria de ação penal pública incondicionada. E não é. E não é. Atualmente, o estupro é de ação penal pública condicionada à representação, e na época do julgado do STF, o estupro era de ação penal privada. Então, se houvesse alguma relação entre a espécie de ação penal e a gravidade da infração penal, o estupro seria de ação penal pública incondicionada. E não é. Hoje, o estupro é de ação penal pública condicionada à representação, e até 2009, o estupro era crime de ação penal privada. Então, nós estudamos aí as noções introdutórias acerca da ação penal, já iniciamos o estudo da ação penal pública incondicionada. Vamos falar mais sobre a ação penal pública incondicionada no próximo bloco. E você aí já está expert em ação penal pública incondicionada, já sabe muita coisa, mas vai saber muito mais. Próximo bloco, continuamos com a ação penal pública incondicionada.